Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos em mais um domingo para louvarmos e bendizermos o nosso Deus, em especial porque nesta data o Papa Francisco instituiu como Dia Mundial dos Pobres. Por isso vale a pena a gente parar um pouquinho e refletir até que ponto o nosso olhar está voltado para aquele que mais precisa. E logo tão cedo vamos juntos meditar esta oração propícia para essa data. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Ó Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra. Ó Deus de misericórdia, concedei-nos a graça de receber o vosso perdão e transmitir a vossa misericórdia em toda a nossa casa comum. Louvado sejais. Amém. O homem como ser cristão inserido na sociedade é o tema da nossa entrevista de hoje, esse que inclusive foi um tema abordado em um encontro realizado há pouco tempo em nosso seminário. E hoje na nossa entrevista do dia nós vamos debater a temática da 6ª Semana Teológica Arquidiocesana. Vamos debater a antropologia cristã e a humanização da sociedade. Por isso que nós estamos aqui direto do Seminário Sagrado Coração de Jesus para conversar com o Padre Jonilson sobre esta temática. Padre, bom dia, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia a todos que nos veem por meio do programa Em Tuas Mãos. Então, só para começar essa nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o que versa a antropologia cristã. A antropologia, na verdade, é o estudo sobre o homem, a visão de homem que temos, que é tão importante para nossas relações e para o nosso dia a dia, porque tudo depende de como nós vemos o homem. E o cristianismo tem uma visão de ser humano, né? Afinal, Jesus se fez homem e ele nos dá também uma visão de homem. O homem é filho de Deus, o homem é irmão um dos outros. Então, nós temos essa visão de homem, filho de Deus, mas também senhor da criação, que é importante depois nessas nossas relações. Como é que Jesus vê o homem, como é que a igreja vê o ser humano, como é que nós devemos nos ver, para depois como é que nós vamos nos relacionar e nos humanizar cada vez mais. Quais são os benefícios na prática para a nossa Igreja Católica sobre este estudo? Então, para a nossa Igreja Católica é importante porque a Igreja ela tem uma grande parcela na sociedade para, com a fé, humanizar, cristianizar, contribuir sobretudo na sociedade que nós vemos tanta desumanidade. É a violência, a injustiça. Então, como nós vemos o homem, ou como nós devemos ver o homem, no sentido verdadeiramente cristão, como Deus vê o homem. Então, de certa forma, vai ser uma luz para que nós transformemos não só a sociedade, mas a partir das nossas relações, a partir da nossa visão nova, que é a visão cristã do homem, nós também possamos transformar a realidade que está aí, muito desumanizadora, de desrespeito à pessoa humana. Humanização da sociedade parece até um contrassenso, mas o homem não conhece o homem. Quais são os desafios de justamente humanizar esta nossa sociedade nesta realidade que vivemos? Por exemplo, hoje, um dos problemas sérios, a visão de gênero, porque a visão do homem, da mulher, do homem e da mulher, pode, por muito tempo foi uma visão dualista, de corpo, alma não integrados. Mas hoje nós temos uma visão muito materialista também do homem. E, às vezes, também uma visão de exploração do ser humano, tanto no sentido sexual, como também no sentido do trabalho. Nós temos uma visão meramente materialista, menos espiritualizante do homem. Então, é preciso crer isto, que o homem ele é matéria, mas é uma matéria, um corpo espiritualizado, ao mesmo tempo é um espírito materializado, quer dizer, uma unidade, corpo, alma, que as duas interagem e elas buscam um aperfeiçoamento, uma integração que não deve ser dissociada. E quais são os papéis dos leigos e leigas católicos, já que estamos falando e nos aproximando cada vez mais do ano do laicato em nosso país?
Claro que a igreja, né, e também os padres, os institutos, os formadores, né, que também nós estamos falando do seminário e do seu instituto, eles, né, devem fomentar, né, essa discussão, mas no final, né, nós na igreja temos uma maioria que é leigos, então por meio dessa visão nova, humanizadora, e também por meio de pastorais, e de tantos serviços que nossa igreja realiza na humanidade, tentando, é claro, pela visão de ser humano que tem, buscar, né, humanizar a sociedade cada vez mais. Então, esse serviço, que parte de muitos leigos, ele, né, é, na verdade, executado por eles, e graças a eles é que nós temos e teremos cada vez mais, né, essa transformação da sociedade. Muito obrigado. Esta foi nossa entrevista do dia. O programa Em Tuas Mãos continua. E nós sabemos que a família é o centro da vocação cristã. E hoje nós vamos acompanhar a história do casal Eugênio e Antônia no quadro Minha Família é Minha Base. Eugênio sempre teve uma caminhada de fé. Foi acólito do EJC e de pastorais. Aí conheceu Elieuda, com uma história bem parecida. Ela até conta que sua primeira experiência forte com Deus já foi na primeira comunhão dela. O casal se conheceu em um momento de discernimento vocacional. Deus escolheu para eles o namoro, logo em seguida, o matrimônio. Sempre motivados pela valorização da família. Afinal, esta sempre foi a causa de Eugênio. Cada vez mais a sociedade em si tenta destruir os valores familiares, né? E por defender essa causa da família, nós, acreditamos na família, acreditamos no amor, acreditamos que o casal, a família em si, ela pode ser feliz com esses valores enraizados na palavra de Deus, na vivência da comunidade e no testemunho cristão, né? Claro que constantemente nós temos situações que tentam acabar com a vivência do amor, mas aquele que busca viver esse amor em comunidade, enraizado nesse espírito de comunhão, ele vai ter força para poder superar de fato essas situações e essas dificuldades, né? Após 7 anos de namoro e 10 anos de casamento, eles contabilizam um filho, que é João Lucas, que não pôde participar da gravação, e também muitas missões. É aqui que chegamos ao forte do casal: o servir, o desprender-se, o estar à disposição do outro. Para eles, ser missionário é sinônimo de ser família e de ser cristão, algo eleito como natural e necessário para eles. A gente sabe que as pessoas vivem fragilizadas, né? Cristo, ele era o missionário, ele sempre foi o missionário por excelência, né? Por isso que Paulo se apaixonou por ele, né? E se nós somos cristãos, seguimos as pegadas de Cristo, nós devemos nos apaixonar pela missão, por que não, né? E o batismo nosso, ele nos compromete a esse sentido, de ir ao encontro por ele. Eu digo a você, com toda certeza, né? Eu não vou nem falar a nível de arquidiocese, mas a nível de paróquia, né? Quantos lares nós encontramos, sobretudo nós, dessa pasta pós-matrimônio, que nós visitamos constantemente, semanalmente, pessoas que estão nos seus lares fragilizados, que estão esperando uma palavra amiga, que estão esperando de uma atenção, que querem um sorriso, querem conversar, querem desabafar, e que muitas vezes nós estamos acomodados nos nossos lares, com medo da violência, acomodado, né, na zona de conforto, que não entendeu ainda o pedido do Papa, que o Papa diz que prefere uma igreja lameada, né, do que uma igreja numa zona de conforto, né? Quem entende esse sentido, quem compreende e quem comunga verdadeiramente o sentido da Eucaristia, né, entende que vale a pena ser missionário e vale a pena ir ao encontro dessas pessoas, né? E foi na missão do amparo, da acolhida e do acolhimento que eles encontraram subsídios para ser o que sempre desejaram com afinco: servos do rei e, consequentemente, bons exemplos para o filho, de apenas 6 anos de idade. É muito importante essa questão do exemplo, de ser família cristã, de ser cristão e de ser esse exemplo e esse testemunho vivo para os nossos filhos, né? Mostrar para eles que é possível, sim, diante do mundo que está aí à nossa frente, diante da realidade, né, que está aí diante dos nossos olhos, que é possível, sim, a gente viver um mundo melhor.
Hoje eles estão inseridos na paróquia de São João Evangelista e São João Batista no bairro Parque Piauí. Mas a prática de fé é realizada com bem mais frequência na comunidade de Nossa Senhora das Graças, na Vila Nova. É por aqui que eles atuam no setor pós-matrimônio da pastoral familiar. Eles acompanham famílias, levam conforto e uma palavra de esperança e fé. Só assim acreditam que estão fazendo sua parte, enfrentando o mundo e defendendo a união familiar. A gente vê muito isso quando encontramos com as pessoas que nós visitamos, né? Digo nós, não somente eu e o Eugênio, mas toda a equipe, quando faz esse trabalho, que a gente encontra depois essas pessoas na rua, em algum lugar, e elas agradecem. Obrigado porque vocês foram lá em casa. Olha, minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela visita. Então isso não tem preço, isso é muito gratificante. Mas, na verdade, tudo que fazem é por puro prazer em servir. Só assim são felizes, só assim se aproximam e tocam verdadeiramente em Deus. Porque ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado, né? E se doar, né, ao outro, ir ao encontro do outro, é uma forma também da gente se abastecer, né, espiritualmente, né? Ninguém é uma ilha, ninguém nasceu para viver sozinho. O casal é um bom exemplo para o ano do laicato, que vamos vivenciar em nossa Igreja Católica Brasileira em poucos dias. Bem compreendendo e assumindo o papel dos leigos em nossa sociedade, é que se pode alcançar o tão desejado testemunho cristão autêntico. O leigo ele é também sal da terra e luz do mundo pelo batismo, né? E todo cristão ele tem um compromisso de assumir verdadeiramente os passos de Cristo, né? Nós somos convidados a transformar essa realidade em que nós estamos, seja no trabalho, na faculdade, na vivência de comunidade, no território em que atuamos. O nosso papel é exatamente de ser um agente transformador dessa realidade, né? É muito natural, Lívia, a gente ver pessoas que vivem desanimadas, né? Pessoas que vivem sem esperança, que perderam o sentido, né? E é essas pessoas que nós precisamos ir ao encontro. Por quê? Porque nós somos pessoas de comunidade, nós nos relacionamos, nós nos congregamos constantemente em torno do altar do Senhor, da Eucaristia e da própria palavra que nos sustenta. Então, o leigo que reza, o leigo que comunga, o leigo que tem esse entendimento, essa visão, ele tem esse compromisso junto com Jesus de transformar essas realidades em que nós estamos inseridos hoje. Minha família É minha base. Em tuas mãos. E nós já estamos em contagem regressiva para o encerramento do ano litúrgico. É que no próximo domingo a igreja já celebra Cristo Rei. Veja detalhes na entrevista. A festa de Cristo Rei se aproxima e é claro que nós aqui do programa Em Tuas Mãos queremos saber como bem vivenciar esta data tão importante para a nossa Igreja Católica Mundial. Sobre este assunto nós conversamos a partir de agora com o diácono Clóvis Soares, aqui da paróquia de Cristo Rei. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Agradeço pelo convite, quero cumprimentar você e os nossos telespectadores. Quero saber do senhor, como é que começa essa devoção a Cristo Rei do Universo? A devoção a Cristo Rei, ela surgiu com o Papa Pio XI, dia 11 de dezembro de 1925, quando ele publicou a encíclica Qua Primus, onde ele falava da necessidade de adorarmos o Cristo Rei do Universo, porque ele, pela nossa crença, pela nossa religião, é o verdadeiro Rei do Universo. E ela surgiu, a devoção, em termos da prática da devoção, além do próprio decreto que já decorreu dessa devoção, foi na Revolução Mexicana, quando os cristãos, né, eles dedicaram sua vida, né, deram a vida pela fé. Vários padres, foram 33 padres, um diácono, 6 religiosos jesuítas, que deram a vida. Dentre eles, 22 foram beatificados pelo Papa João Paulo II. Eles eram perseguidos, torturados, impedidos de realizar as celebrações, né, porque afirmavam que eles estavam descumprindo o governo, e eles diziam, nosso único rei é Jesus Cristo. E na hora, antes de ser assassinado, na hora final, eles diziam, viva Cristo Rei. Foi a partir desse lema que o Papa instituiu então a encíclica. Nesse ano de 2017, nós festejaremos Cristo Rei no dia 26 de novembro, não é isso, diácono? Só pode comentar um pouquinho da data para a gente? Exatamente. E quando a gente fala em celebrar Cristo Rei, é bom que a gente diga que é uma festa cristã,
não são somente os católicos, mas anglicanos, luteranos, metodistas e presbiterianos, eles também celebram essa grande festa, né? E nós vamos, neste ano, vai ocorrer a festa, o momento da festa, no dia 26, precedida de uma novena aqui em nossa paróquia, onde nós convidamos os nossos paroquianos e também os que habitam aqui, mas também os de fora e pessoas de outras paróquias, para vir vivenciar essa fé. Uma vez que em Teresina é a única paróquia com esse título, as pessoas vêm muito de outros lugares para rezar, para celebrar juntos, tem um momento social também, um momento de confraternização, e onde nós lembraremos que esta festa, ela marca o final do ano litúrgico e o início do novo ano litúrgico. Ela é um marco divisório. No dia seguinte, a festa de Cristo Rei, se inicia o Advento, que é a nossa preparação para o Natal. Também quero dizer para o pessoal que está em casa assistindo essa entrevista que a festa de Cristo Rei no ano de 2017 vai ter uma data, vai ter uma significância mais importante, porque como o próprio diácono acabou de falar, ela inicia também o novo ano litúrgico. Mas neste ano em especial aqui no Brasil, nós viveremos também o ano do laicato, já que a festa de Cristo Rei se confunde com o dia do leigo, não é isso, diácono? Só fale um pouquinho para a gente sobre esta coincidência. Exatamente. Sempre que celebramos a festa de Cristo Rei, celebra-se o dia do leigo. Por quê? Qual a relação? Segundo a nossa fé e segundo o que está publicado na encíclica do Papa Pio XI, através do reinado de Cristo, nós herdamos dele a nossa função profética, sacerdotal e real. O que significa que nós também somos sacerdotes pelo batismo, nós também nos tornamos profetas e profetisas pelo batismo e fazemos parte do reino de Cristo. Não como reis, porque só Ele é rei, né? Mas como servidores. Ele mesmo, como rei, se fez servidor. Então nós, ao seguirmos essa devoção e ao termos Cristo como nosso rei, nós estamos a serviço. Então os leigos na igreja são aqueles que realizam e cumprem diversos serviços, se dedicam à igreja. Temos vários ministérios leigos, né? Sem os leigos a igreja não existiria, né? Portanto, não haveria data melhor para se celebrar. O poder do Rei, o poder de Cristo Rei do universo que serve, lembrarmos nesse dia o dia do leigo e da leiga que sempre está a serviço da nossa igreja. Quero saber justamente do senhor a partir de agora como é que nós podemos sempre beber neste exemplo que é Cristo para as nossas vidas e assim podemos bem vivenciar o ano do laicato no Brasil. Eu colocaria como ponto central a vivência do Evangelho, a sua leitura, reflexão e prática. Inclusive é no próprio Evangelho onde está o fundamento da festa de Cristo Rei, ou fundamento de Cristo Rei do universo, quando ele mesmo declarou perante Pilatos que é rei. Embora o reino dele não seja deste mundo, é um reino diferente, é um reino de paz, de amor, de fraternidade, de justiça e de serviço, diferente dos reinos que têm propriedades, riquezas e têm poderes terrenos. Então a forma da gente viver é seguir o que Cristo fez e nós encontramos toda a sua vida no Evangelho. Como rei, ele serviu, ele curou, ele ajudou, acolheu, esteve presente entre aqueles que necessitavam, fazendo assim toda a igreja, sejam os seus ministros ordenados, como os leigos, estarão vivendo realmente esta grande verdade, esse grande ponto da nossa fé, que é isso de que Cristo é o Rei do universo. Muito obrigado pelas suas informações, diácono Clóvis Soares, aqui direto da paróquia de Cristo Rei, na Zona Sul de Teresina, aprendendo um pouco mais sobre a importância desta festa de Cristo Rei, que se aproxima aqui agora no dia 26 de novembro do ano corrente. Muito obrigado pela sua participação, volte sempre. Tá, eu agradeço mais uma vez e estamos aqui à disposição e vamos reforçar o convite, né? Participar a partir do dia 17 do novenário e no dia 26, começando às 7 da manhã, com 1 hora de oração e adoração a Cristo Rei, às 8 horas o Café com o Rei, que já faz parte do nosso calendário, e às 17 horas e 30 minutos a procissão, culminando com a Santa Missa às 19 horas. Obrigado a todos. Bom dia para o senhor, bom dia a todos que nos acompanham e o programa Em Tuas Mãos continua.
E as irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus festejaram os 100 anos de Madre Cabrini. A nossa equipe esteve presente no momento e acompanhou de perto esta celebração. Foi na igreja dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe que as irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus promoveram um tríduo pelos 100 anos de Páscoa definitiva da fundadora da congregação, Madre Francisca Xavier Cabrini. Esse momento onde toda a igreja é uma igreja em saída e Madre Cabrini foi uma mulher em saída. Uma mulher que principalmente trabalhou com os migrantes, emigrantes e imigrantes do seu tempo. No momento onde o mundo todo, globalizado, mas é um mundo que os migrantes estão caminhando em busca ainda do seu espaço, nós estamos celebrando esses 100 anos. As irmãs chegaram ao Piauí com a missão evangelizadora na cidade de Pimenteiras, a 296 quilômetros da capital. Mas foi na Vila Irmanduce que se instalaram e ajudam a transformar vidas, dando oportunidades a 18 anos. E participaram do encontro moradores da comunidade e famílias beneficiadas diretamente pelo Centro de Juventude Madre Cabrini, instituição mantida pela congregação. Com todos aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé também, que simpatizam por esse carisma que é tão rico e tão aberto a todos que dele precisam da misericórdia, da piedade, principalmente da solidariedade que o coração de Jesus vem nos dar. A missa foi presidida por nosso arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Madre Cabrini era italiana e recebeu recentemente o título de Santa do Século, por sua obra de acolhida aos imigrantes, de quem ela é padroeira. Em tuas mãos. Em um grande centro comercial, os resultados de um projeto que valoriza a produção de mulheres artesãs. Essa é a 11ª Mostra de Talentos Comunitários do projeto Cidadania Ativa, uma realização da ASA, a Ação Social Arquidiocesana. Todas as expositoras tiveram o seu dom lapidados pelo projeto, através de um financiamento provindo de uma instituição alemã. A mostra é fruto de uma ideia que começou com visitas em vilas e bairros da cidade de Teresina. Mulheres, donas de casa, foram estimuladas a adquirir uma qualificação profissional. Para nós é um sonho realizado estarmos aqui, né, mostrando nosso produto feito com qualidade, né, esperando que as pessoas venham nos prestigiar. Aqui a gente se realiza profissionalmente como mulher, como mãe, como amigas, como assim, aqui é perfeito, é o lugar perfeito para quem quer crescer. O projeto Cidadania Ativa transforma vidas como a da dona Rosirene e de muitas outras mulheres. A Laíde Ferreira expõe pela primeira vez na Mostra de Talentos. Para ela, o sentimento é de realização pessoal e profissional. Como eu não sabia costurar, e aí a gente viu que é uma oportunidade de aumentar a renda, de até mesmo focar nisso, porque muitas pessoas trabalham com outros tipos de roupas e outras só com bolsas. Eu quero só com bolsas. Tá feliz? Qual é que é o misto de sensação hoje de estar expondo, né, de o consumidor passar, olhar a tua peça como aconteceu agora há pouco? Qual é que é a sensação? É muito satisfatório, porque a pessoa olhar, dizer que tá lindo, que tá bem feito, é muito, muito, muito gratificante essa oportunidade da gente estar aqui nesse espaço, mostrando o nosso produto e as clientes achando muito bonito. Através do incentivo à formação de mão de obra e com a oferta gratuita de cursos de qualificação, as artesãs vão de ponto em ponto costurando e transformando pedaços de tecidos doados em verdadeiras obras de arte. São inúmeras as variedades de produtos com infinitas utilidades. São mulheres que estão em casa, que antigamente elas estavam na parte mesmo de casa, né, dona de casa, cuidando do filho, do marido, que isso é muito importante, mas faltava algo mais. Elas tinham o talento, mas não tinham a oportunidade. E quando a gente chegou nas comunidades, né, que a gente atua, lançando essa proposta, né, delas desenvolverem seus talentos, a gente também nunca levou
nada pronto. A gente nunca disse, olha, vamos desenvolver a costura, o artesanato. Não, a gente chegou com a proposta de desenvolver talentos e todas, né, acabaram entrando nessa linha do corte e costura. Então, assim, elas viram que elas tinham potencial ao longo do tempo, porque elas já tinham o talento, só não tinham esse apoio. Em tuas mãos. E em 2017, a paróquia Nossa Senhora do Amparo, localizada no centro de Teresina, completa 190 anos. E com a contribuição dos fiéis, uma reforma foi realizada para celebrar o momento. E hoje o nosso Igreja em Ação é um pouquinho diferente. Eu venho apresentar para você aí de casa a preocupação da nossa Igreja Católica com a conservação de nossos templos religiosos. Vamos conhecer a partir de agora a reforma e ampliação da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, aqui no centro da capital. Aqui está o Marco Zero da cidade de Teresina. A paróquia de Nossa Senhora do Amparo celebra neste ano de 2017 190 anos de criação. Mas a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo é a primaz da capital do Piauí. A pedra fundamental do templo foi lançada há 165 anos. Muitas histórias de fé, conversão e crescimento espiritual passaram por aqui. Por isso que esta Casa de Deus, dedicada à nossa mãe, merecia este cuidado, para poder continuar sendo este importante centro de evangelização em nossa arquidiocese. Nós começamos tirando todo o teto, porque a situação estava precária, tiramos o reboco, piso, instalações elétricas, enfim, tudo aquilo que não estava mais em estado de boa conservação. Nós tiramos porque não tinha mais condição de manter a igreja daquele jeito. E fizemos então um projeto de restauração da igreja que contemplasse um elemento novo agregado àquilo que já existia, sem que um ferisse o outro. É na Igreja do Amparo que também está a raiz da fé cristã católica do estado mais devoto do Brasil, de acordo com pesquisas. No dia 9 de outubro deste ano, a reforma já entrou em seu 9º ano, mas foi também no segundo semestre de 2017 que os fiéis e paroquianos puderam começar a perceber os resultados dos trabalhos. A primeira etapa entregue foi a da Capela Mor, onde se localiza o altar principal da igreja. Nós temos a recuperação do retábulo de Nossa Senhora do Amparo no seu original, com os detalhes em ouro. Nós fizemos, depois da recuperação do retábulo de Nossa Senhora, aplicamos a marmorização, como era original, e depois o altar. O altar é um projeto nosso, tanto o altar como o ambão. Eles estão com a mesma leitura do retábulo, porque quando você olha para a Capela Mor, você vê a harmonia que existe entre o retábulo, onde está a imagem de Nossa Senhora do Amparo, o altar e o ambão. Todo o trabalho de restauração e reorganização do espaço também contou com uma novidade. O trabalho de planejamento coordenado pelo pároco destinou um local especial para a capela dedicada ao Santíssimo Sacramento. A Igreja de Nossa Senhora do Amparo está no centro de Teresina e há muito que se percebia a necessidade de um espaço de adoração a Cristo Eucarístico ali na região. Durante toda a vida, a Igreja do Amparo teve o sacrário colocado no centro do retábulo, como era o uso habitual. Não é? A missa celebrada versus Deum, voltada para o altar, o sacrário estava no centro e ali permaneceu até a nossa chegada. Por isso, idealizamos esse baldaquino, embaixo do qual se encontra o Santíssimo Sacramento destinado à adoração dos fiéis. Com isso, o acesso ao sacrário, não é? E o espaço favorecem mais a adoração. É aqui, nesta igreja majestosa e imponente, que também encontramos a imagem da padroeira de Teresina. Esta Nossa Senhora do Amparo é a original, que foi presenteada por Conselheiro Saraiva pela ocasião da criação da cidade. Visitando o templo, se aprende muito sobre a história da nossa gente e também a trajetória de fé católica no estado do Piauí. A Nossa Senhora do Amparo acompanhou a criação da cidade, o traçado original da cidade e, o mais importante, todo o traçado original partiu daqui.
aqui é o Marco Zero, que está o Marco Zero. Nós temos lutado junto à Prefeitura de Teresina para ver se nós construímos o Marco Zero à frente da Igreja do Amparo, para ser inaugurado brevemente. Eu queria inaugurar ainda ainda durante as festividades do 190 anos da paróquia. A reforma também garantiu uma nova capela para o batismo, que encontra-se em fase de acabamento. O teto de todo o templo foi reformado, assim como as instalações elétricas foram atualizadas para garantir mais conforto e segurança aos fiéis que por aqui passam. O piso, aos poucos, também está sendo trocado, mas muito ainda falta ser feito. Para receber ajuda, esses 2 cofres foram colocados na nave central da igreja. Mas você também pode colaborar se dirigindo à Secretaria da Matriz ou fazendo qualquer depósito na conta no Banco do Brasil, agência 3285, dígito 9, conta corrente 41472, dígito 1. Em tuas mãos. E no último domingo, centenas de fiéis estiveram reunidos em Santa Cruz dos Milagres para celebrar o Encontro dos Santos. O Santuário Arquidiocesano de Santa Cruz dos Milagres recebeu nos dias 11 e 12 de novembro uma nova realização do Encontro dos Santos. A tradicional festa católica está entre as 3 que mais atrai público à região do santuário. Nela, como já diz o próprio nome, são reunidos peregrinos com imagens dos seus santos de devoção. Na edição 2017 da festa, cerca de 120 imagens foram reunidas. A grande procissão passou por principais vias públicas do município, já nas primeiras horas do dia 12. O destino era o santuário. Lá, santos e peregrinos foram acolhidos. Logo após, uma celebração eucarística marcou o encerramento do momento de fé. Mais uma vez, a nova estrutura do Santuário de Santa Cruz, construída para abrigar 3.500 pessoas, ficou lotada de fiéis. E neste Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco nos pede que intensifiquemos as nossas orações, mas também as nossas ações pelos mais necessitados. Nosso Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu o dia 19 de novembro, o Dia Mundial dos Pobres. O convite está baseado nas palavras do apóstolo João, quando pede que amemos não com palavras, nem com a boca, mas com obras e com verdades. Por isso que a Santa Sé instituiu a data. A Igreja convoca homens e mulheres de boa vontade a fixar o olhar neste dia em todos aqueles que estendem as suas mãos, invocando ajuda e pedindo solidariedade. Os que pedem são nossos irmãos e irmãs, criados e amados pelo único Pai Celeste. Que na data se estimule, em primeiro lugar, os crentes, para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo assim a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independentemente de sua pertença religiosa à nossa Igreja Católica, para que se abram à partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como um sinal concreto de fraternidade. Afinal, Deus criou o céu e a terra para todos. Foram os homens que, infelizmente, ergueram fronteiras, muros e recintos. Que o Dia dos Pobres nos aproxime da santidade e da experiência de doação ao outro mais necessitado da nossa mão. Em tuas mãos. E você vai conhecer a arte de Kélvia Lustosa, ela que é da comunidade Ore e traduz através da fotografia o olhar misericordioso de Deus. Olá, muito bom dia para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Chegou a hora do nosso Artista da Fé. E hoje nós vamos conhecer uma moça que é formada em artes plásticas, mas que tem um trabalho bastante destacado com fotografia. O nome dela é Kélvia Lustosa, essa moça que está aqui ao meu lado, que eu entrevisto a partir de agora. Tudo bem, Kélvia? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem, é um prazer, estar conversando com vocês. Quero começar perguntando para você como foi que você descobriu a fotografia. Pronto, eu sou formada em artes, como já foi falado, e lá a gente tem disciplinas que despertam esse olhar e que faz a gente ter o primeiro manuseio com a câmera, saber utilizar. Mas o curso não é exatamente focado para isso, É uma das disciplinas que a gente paga para despertar a sensibilidade e o gosto do artista querer trabalhar com fotografia ou não. Então foi lá que eu tive as primeiras experiências de fotografar.
Antes de passar para a parte da fotografia católica, eu quero saber um pouco da Kélvia como católica. Me fala um pouquinho da tua trajetória cristã. Pronto, né? Hoje eu faço parte do Ministério de Comunicação da Comunidade Católica Ori, né? E sempre, né, estava perto dos ritos da igreja, né, sempre acompanhando, mas foi dentro mesmo da comunidade que teve o reavivar mesmo, né, a vontade de estar dentro da igreja atuando, né, perceber a beleza da nossa igreja, né, e, vamos dizer assim, representar isso através da fotografia, né. Mas esse gosto realmente ele veio dentro do serviço do Ministério de Comunicação, né, a necessidade de registrar os momentos que acontecem dentro da cidade, dentro da comunidade, né, da programação realmente da Arquidiocese. E como é que tem sido isso, Kélvia, essa tua experiência de colocar a dispor da comunidade, colocar a dispor da Igreja Católica, essa tua proximidade, essa tua afinidade com a fotografia, tem sido interessante para você? Tem sido maravilhosa, né? Até porque a gente acaba realmente transmitindo a fé, né, do cristão, a gente acaba transmitindo a beleza da nossa igreja, né, a devoção, a experiência realmente com Deus, né? Então, através da fotografia, você tem, claro, o olhar do fotógrafo em cima daquela ação, mas é um prisma diferente para quem está assistindo, né? Para quem está vendo aquela fotografia, um detalhe, um momento que talvez ele não percebeu e que estava ali, né, tão próximo. Então, às vezes, é uma experiência bem gratificante e para as pessoas normalmente que estão no evento e ela vê a fotografia, elas ficam mais ainda motivadas a continuar, né, a perseverar dentro da nossa igreja, né? Kélvia, a partir deste momento a gente está começando a conferir um pouco mais do teu trabalho aí no vídeo, a gente está vendo um pouco desses teus registros fotográficos de celebrações, de momentos de adoração, mas realmente eu que conheço teu trabalho já há um bom tempo, o que me destaca muito são as partes de adoração, o teu trabalho, a tua cobertura fotográfica nas adorações. Conta um pouquinho pra gente como que é este momento específico do teu dia a dia, do teu trabalho, cobrir adorações. Nossa, cobrir a adoração é um momento único, né? Prazeroso para nós que somos católicos e que sabemos o significado, né, do momento de adoração que é Cristo presente, né? Então é uma experiência única, porque você está no momento ali de espiritualidade, de oração e de muita sensibilidade para poder registrar aquele momento. Afinal de contas, a gente não está registrando somente Cristo Eucarístico, mas a expressão das pessoas, a emoção das pessoas, e a gente precisa ter um cuidado também, né, uma sensibilidade maior na hora desses registros, porque não é tudo que pode ser registrado, nem sempre o sacerdote vai autorizar, e isso é muito importante, a gente tem que obedecer à hierarquia, né, então a autoridade maior, isso tem que ser conversado, né, antes, junto com o celebrante, junto com quem está conduzindo o momento. Mas assim, é muito gratificante, porque a gente tem sempre bons resultados e a imagem ela acaba realmente evangelizando. Acaba aquela pessoa que não estava presente no momento, ela sente o que foi o momento através da fotografia, né? Essa era justamente a minha próxima pergunta para você. Dá para evangelizar através da fotografia? Dá para evangelizar. Uma boa fotografia, com uma boa qualidade realmente da imagem, do enquadramento, aí vem aquelas características técnicas, né? Mas que, principalmente, que tem um olhar diferenciado, né? Às vezes, uma simples mão na função de oração, às vezes, um simples tocar no terço, às vezes, o ângulo de uma imagem de Nossa Senhora, né? Isso já desperta a emoção do cristão, isso já motiva, já mexe, já a alegria, né? A gente vê ali os amigos rezando junto, a família rezando junto. Isso atrai, né? Mais para a igreja, isso evangeliza e faz com que a pessoa tenha vontade de estar naquele momento, né? Tenha vontade de participar a próxima vez, de estar presente também naquele registro, né? Então, sim, a imagem evangeliza. E cada vez mais a igreja tem visto a importância disso, né? O nosso Papa tem visto a importância disso, das redes sociais, né? Realmente da transmissão das imagens, e a gente está só seguindo os caminhos, né? A gente viu muito do teu trabalho durante essa nossa entrevista, mas agora eu quero justamente incentivar a quem está em casa, que gostou desse trabalho. Como é que faz para te encontrar? Pronto, pode me seguir nas redes sociais, né, Kélvia Lustosa, e principalmente a nossa comunidade Católica Ori, que está no Instagram, no Face, e o nosso site, Comunidade Católica Ori,
www.missafamiliacristã.com. Lá tem os nossos álbuns, também tem os trabalhos dos nossos irmãos, também da comunidade, não só o meu, mas dos outros irmãos que também fotografam, e tem trabalhos belíssimos. Muito bem, Kelvia Lustosa, fotógrafa, artista plástica, mas principalmente uma cristã missionária. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Então, muito obrigada também pelo convite, né? E vocês são sempre bem-vindos na nossa comunidade. Mês de novembro chegou e você aí de casa já sabe que nossa Igreja Católica Brasileira se prepara para vivenciar o ano do laicato. E quando geralmente falamos em leigos, falamos, é claro, em missões, porque os nossos leigos católicos cristãos geralmente estão ligados a esta missão de construir o reino de Deus aqui enquanto é tempo, não é? Por isso que hoje eu venho trazendo para você a sugestão de um livro muito interessante que nós encontramos aqui na Paulinas. Eu estou falando do Círculo Bíblico Missionário. Esta cartilha traz 12 roteiros para encontros de círculos bíblicos em ocasiões especiais, como aniversários natalícios, bodas de casamento, pedidos de saúde, bênçãos para a família e outros. Seus principais destinatários são as famílias que não acompanham rotineiramente o círculo bíblico e também os locais públicos e particulares. Aderindo a esta ideia de estudo bíblico, você estará com certeza cumprindo a missão de ir e anunciar o Evangelho. É sempre importante, antes de todas as missões, conhecermos o Evangelho que somos convidados a anunciar. Por isso que hoje a minha dica da fé para você é o livro Círculo Bíblico Missionário. De propósito, caríssimos irmãos e irmãs que estão me acompanhando agora no programa Em Tuas Mãos, eu não estou com a Bíblia na mão, como de costume, mas com este fascículo, A Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia. Este subsídio litúrgico é produzido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ela nos traz, além dos textos bíblicos e das orações de cada dia da missa, comentários sobre as lições bíblicas, introdução à vida dos santos, ao tempo litúrgico, e ainda nos dá, de quebra, por assim dizer, uma reflexão sobre as leituras, trazendo para o hoje a mensagem eterna de Deus. E notificando no final de cada dia os aniversários de ordenação presbiteral, episcopal e natalício dos bispos de todo o Brasil. No final, além de trazer algumas celebrações como este, ritual da comunhão dos enfermos, ritual para Ezequias, encomendação dos defuntos, vigília eucarística, nos traz também cantos que podemos aproveitar para as nossas celebrações ou mesmo para a nossa oração em família. Portanto, é um subsídio que não é tanto para acompanhar a missa, mas para preparar a missa, para aprofundar a missa. Porque na missa, de fato, nós precisamos estar sintonizados com o que se passa no altar. As leituras bíblicas são para ser ouvidas, elas são proclamadas para serem ouvidas. Não para a gente estar com o olho no livro, mas com o ouvido e o coração ligados à leitura que está sendo feita da palavra de Deus. Mas para preparar a celebração sozinhos ou em grupo, para aprofundar depois o que ouvimos na igreja, eis um precioso subsídio. Eu pessoalmente uso, tenho feito a divulgação para muitas pessoas e vale a pena você assinar na sua paróquia esse instrumento litúrgico que ele permite preparar, mesmo quando você não pode ir à missa, a leitura diária. Mas o dia de hoje, o domingo, dia do Senhor, nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E aqui se fala especialmente da parábola dos talentos. É tão conhecida. Talentos
era moeda, como hoje para nós brasileiros é o real, o talento era moeda corrente naquele momento em que Jesus estava pregando. E ele sabiamente tomou da realidade do dia a dia o exemplo. Disse, olha, o homem ia viajar e distribuiu o seu dinheiro. Deu a um talento, deu ao outro 2, deu a outro 5. E disse, quando eu voltar, vocês vão me prestar contas. Quando ele volta, que pede contas do seu dinheiro, o que tinha recebido 2 talentos, diz, tu me deste 2, eu, sabendo que tu és um homem exigente, eu trabalhei e lucrei mais 2. Agora já não são mais 2, são 4. E a resposta, muito bem, servo bom e fiel. Pede os 5. Eu imaginei que tu querias ver resultados. E eu apliquei o dinheiro, eu movimentei o dinheiro. Está aqui mais 5. Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Mas quando chegou no que tinha recebido 1, e tu? Olha, eu tive medo porque tu és um homem exigente, enterrei meu talento. Está aqui teu dinheiro, não gastei nada. Ele diz, servo mau e preguiçoso, se tu sabias que eu sou exigente, que colho onde não plantei, que recolho onde não semeei, por que tu não movimentaste o dinheiro como os outros fizeram? Vai para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso significa, irmãos e irmãs, que Deus nos dá os seus dons gratuitamente, mas espera que nós façamos a nossa parte, que não enterremos os dons que recebemos, mas multipliquemos. Nada melhor para comparecer diante de Deus do que dizer, os talentos que o Senhor me deu, eu multipliquei, servindo aos outros, ajudando a sociedade a ser melhor, humanizando o meu ambiente de trabalho, dando um sentido mais de evangelho, de paz, de justiça na minha vida de família, trabalhando pela concórdia, promovendo as pessoas. Eis os talentos que precisamos multiplicar. Tenha um bom domingo. E por hoje é só, mas antes de finalizar o programa, eu quero fazer um convite especial para você. É que no dia 25 de novembro, às 17 horas, com missa na Catedral Nossa Senhora das Dores, a nossa arquidiocese abre oficialmente o ano do laicato. Por isso, você que é leigo, você que é leiga, não deixe de participar desse momento. Convide os amigos, os familiares, participe com a sua comunidade, com a sua paróquia, neste momento que é tão importante para a nossa igreja. E nesse sentido, eu quero desejar a você um abençoado dia e nós nos encontramos no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.